Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 17 de julho, segunda-feira, começando, tirando aquela murrinha, né, do final de semana. Galera aí aproveitou o final de semana e já vem com dados que não caiu tão bem assim para o mercado no mundo todo, beleza? Bom, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, clique no link aqui na descrição, abra sua conta, não tem taxa de manutenção e será assessorado diretamente por mim. Vamos montar uma estratégia, né? Aqui a gente não foca em produtos, focamos na estratégia e essa estratégia vai trazer uma rentabilidade alvo que você vai definir junto comigo na nossa reunião de abertura, beleza? Bom, se você está chegando novo aqui no escritório, ó, se você está chegando novo aqui no canal, clique aqui na caixinha ali para se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar aquele like, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos para ajudar o Morning Call, né, nosso Morning Call, a alcançar mais pessoas, né, e com isso a gente poder ajudar mais pessoas a ter um Morning Call com fatos e dados sem viés, beleza? Que aqui a gente não tem viés nem de compra, nem de venda, nem viés político, a gente só traz fatos e dados e faz alguns comentários, beleza? Bom, olhando o mundo todo, o mundo começa a vir num risk-off, né? Porque o PIB chinês jogou água no chope da galera, apesar de ver os futuros americanos, uma boa parte das empresas, né, lá nos Estados Unidos, estão aí negociando em máxima histórica, né? E temos aí temporadas de balanço nos Estados Unidos. Na semana passada saiu alguns dados, né, que foram do Wells Fargo, JP Morgan, Citigroup, onde mostrou até mesmo, deu até um ânimo, né, para a galera e tomar um pouco mais de bolsa. Beleza? Só que o PIB chinês hoje acabou vindo muito fraco, muito decepcionante, né? Então veio ali na casa de 6,3%. Olhando para o trimestre anterior, teve um crescimento de 0,8%, porém, olhando para a expectativa que o mercado tem, que era 7,3 para esse trimestre, e vindo 6,3 veio muito ruim, né? Então veio mostrando uma desaceleração dentro do crescimento que é esperado pelo mercado, beleza? Vinícius, mas esse crescimento, mesmo vindo 6,3, é um crescimento robusto, vamos colocar, comparado a outras economias, não comparado à China, beleza? Por quê? A expectativa esse ano de crescimento chinês é na casa de 7% no ano, né? Então, para a gente ter esse crescimento de 7%, o terceiro trimestre e o quarto trimestre tem que vir porrada, né? Tem que vir muito bom para que a gente possa atingir esse tipo de crescimento. Aí sim, animar os mercados e tudo. A gente vê aí que o petróleo, por exemplo, sofre bastante, né, com essa questão, porque se está desacelerando dentro do crescimento esperado, né, são projeções, isso mostra que a demanda sobre a commodity pode vir menor. Então, como está olhando petróleo futuro, o que acontece? A galera vai tentar precificar qual seria o valor justo, né, pela demanda agregada que a China teria, beleza? E o minério de ferro não é diferente. O minério de ferro hoje está caindo na casa de quase 1%, né, 0,89%. Porém, as ADRs lá nos Estados Unidos, né, a única que está no campo positivo é a ADR da Vale. Né? A Vale está subindo aí, estava subindo, agora já está caindo 0,84%. Mas estava subindo, então já está caindo forte e isso pode impactar aqui nos nossos mercados, beleza? O nosso Ibovão, que já devolveu boa parte, né, do ganho que estava tendo na semana, a gente já vai falar rapidinho do Ibovão, mas olhando, por exemplo, aqui Ásia e Pacífico, majoritariamente no campo, né, negativo, nós vemos a Europa também seguindo esse mesmo sentimento, né, majoritariamente no campo negativo, e agora vão aguardar os dados de balanço, né, que tem aí nos Estados Unidos durante essa semana, certo? Porque hoje só tem basicamente Empire State, que vai sair ali os dados, né, de Empire State, mas nada muito preocupante, né? Agenda bem vazia hoje. Então, pode ser que nós tenhamos um Ibovespa muito pesado pelo exterior, certo? A agenda política também está um pouco mais vazia, então o exterior deve pesar um pouco mais, deve ser mais de preço, né? Bom, olhando os treasuries americanos, a sua maioria também num rendimento negativo, onde mostra então que a galera está saindo de bolsa, né? Já que a gente tem índices mundiais, né? Índices
futuros norte-americanos em baixa e nós temos rendimentos do Tesouro em baixa, a gente vê aí uma corrida para a segurança, beleza? Bom, esses recados foram dados, certo? Então, nós temos aqui, ó, separei para vocês aqui, ó, mais de 1/3 das novas máximas de 52 semanas, né, na sexta-feira lá no S&P, são recordes históricos. Né? Então, assim, bem interessante, não somente empresas do setor financeiro, mas também empresas, né, do setor de tecnologia e construtoras. Né? Então, isso mostra que lá nos Estados Unidos os dados vieram muito bons, a galera gostou, né? Ficou bem animado com os dados. Deixa eu só tirar para cá, para a gente já falar do nosso... Para falarmos aqui do nosso Ibovespa, né? Só preparar aqui para vocês, pronto. Vamos aí agora para o nosso Ibovão da Massa, né? É uma agenda bem vazia hoje, não tem muita coisa o que falar, né? Então, a cereja do bolo para hoje, né? Para essa segunda-feira, seria basicamente ali os dados da China que vieram decepcionantes, trazendo aí os mercados para baixo. Bom, olhando ali o nosso Ibovão da Massa na sexta-feira, né? Teve um recuo, né? De 1,3%, então, basicamente, tirou o crescimento que nós tínhamos na semana, né? Se a gente trazer aqui o semanal, ele basicamente apagou os ganhos que nós tínhamos ali, estávamos vendo na semana. Porém, continuamos trabalhando acima dos 116 mil pontos, acima da média móvel de 10 períodos, acima da média móvel de 20 e acima do high-low, né? A média móvel de 200, ela está praticamente horizontalizada, mostrando que é uma congestão, ou seja, indecisão do mercado. O mercado não sabe se vai para cima ou se vem para baixo, beleza? Porém, a gente está trabalhando aí aqui na ponta alta do caixote, né, por bastante tempo. Vamos colocar assim, ainda mais olhando aqui semanal, ó, pode ver que nos outros períodos a gente não segurou tanto assim aqui no semanal. Era uma semana, 2 semanas, depois, pum, já perdia. Aqui é a mesma coisa. Uma semana a gente chegava, na outra semana já perdia e voltava para a ponta baixa do caixote. Essa agora a gente está numa correção um pouco mais lateralizada. Nós já estamos aí 1, 2, 3, 4, 5 semanas na ponta alta ali do caixote, aguardando melhores decisões, né, em termos fiscais aqui para a gente, certo? Hoje, nós temos aí basicamente, como tem um avanço muito baixo em relação às pautas do governo, né, a gente vai ficar muito mais atentos à questão dos balanços que vão sair tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Então, isso vai trazer um pouco mais de fôlego para a nossa bolsa e qualquer outra questão que vai envolver o arcabouço fiscal, o orçamento de 2024. Então, dentro desse orçamento de 2024, nós temos o arcabouço fiscal, nós temos a reforma tributária e nós temos o CARF. Né? Então, qualquer coisa que venha a impactar nesses 3 pontos, isso pode vir a trazer o nosso Ibovespa ou para baixo ou para cima, beleza? Mas fiquem atentos muito mais à questão dos balanços das empresas, beleza? Bom, deixa eu ver aqui. Bom, sim, separei aqui para vocês a questão da Light, né? A Light entregou aí o plano de recuperação, né? Que propõe um corte de até 60% em pagamento aos credores, né? Ou troca da dívida por ação. Uma parte, né? Ainda mais os debenturistas que estão bem focados nessa questão, aguardam muito sobre essa decisão da Light. Uma parte do debenturista gostou bastante desse plano de recuperação, mas outra parte dos credores não gostou tanto assim, beleza? Não foi tão animado, não ficaram tão animados com essa questão. Bom, vou trazer para vocês aqui como é que ficou o portfólio do nosso Ibovão da Massa, né? Na sexta-feira. Foi groselha para tudo que é lado e apenas Vale, né? Vale e Semin aqui seguraram na unha ali para não ficar no campo negativo, certo? Então, Vale ficou no 0 a 0, Semin também no 0 a 0 e agora o restante, todo mundo na groselha, todo mundo fortemente negativo, né? Bancos, petróleo e gás,
esse consumo cíclico e também materiais básicos, né? Até porque vendas no varejo pesou, ali fez com que o nosso Ibovão da Massa seguisse um caminho diferente do que estava lá fora. Show? Bom, vamos trazer aqui o calendário da semana. Bom, essa semana nós temos aqui, né, o nosso café da manhã de toda segunda-feira, que é o Boletim Focus. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né, como os economistas estão projetando a próxima queda da taxa de juros, né, se aumentou a questão do corte ou se manteve, né? E temos ali também a questão da leitura do PIB, e a gente vai saber um pouco mais com esse Boletim Focus. Depois nós temos índice de atividade econômica, IBC-BR, que é importante aqui no Brasil, para a gente ver se a atividade econômica vai estar desacelerando ou não. E temos o índice de atividade industrial Empire State, lá nos Estados Unidos. São os dois indicadores que vão sair, que podem fazer um pouco de volume no mercado. Porém, ainda é uma agenda vazia, beleza? Ainda é uma agenda vazia. Olhando na terça-feira, já começa a engrossar um pouco mais o caldo. Temos venda no varejo lá nos Estados Unidos, né? E tem aí, excluindo os automóveis. Nós temos produção industrial, estoque das empresas, porque aqui ainda é interessante, ó. Se a gente olhar, não dá para olhar o indicador isolado, né? A gente não pode olhar somente vendas no varejo. Por quê? A cadeia funciona da seguinte maneira: o consumidor tem grana, beleza? O consumidor tem grana, ele está ávido a comprar. Então, ele vai comprar onde? Vai comprar no varejo. O consumidor não compra direto na indústria. Ele vai no varejo e faz as suas compras. O varejo, vendendo bem, aumenta os seus pedidos para a indústria, beleza? E o que a indústria vê? Olha, pô, o varejo está aquecido, então vou produzir. A indústria começa a produzir, então aumenta um turno, começa a contratação, e isso gera mais dinheiro no bolso da população, alimentando assim o consumo. Então tem um ciclo positivo, beleza? Agora, se as vendas no varejo elas começarem a desacelerar, o que acontece? A indústria fica com estoque alto. Por quê? Começou a produzir, porque o varejo estava vindo bem, produziu, e o varejo agora não está tirando produto do estoque da indústria. Beleza? O que a indústria vai ter que fazer? Baixar preço para poder fazer com que a demanda volte a aquecer e jogar esse produto para fora. E se o varejo não responder tão bem assim, a indústria começa a reduzir a sua produção. Aí tem demissão, fecha um turno, isso tira dinheiro do bolso do consumidor e faz um espiral negativo, beleza? Então, tem que analisar sempre as vendas no varejo, os estoques ali das empresas e também a produção industrial, beleza? É bom sempre analisar esses indicadores indústria e varejo juntos, não isoladamente. Bom, depois disso aqui nós temos o discurso do Barr, né, que é mais um Fed Boy, na terça-feira. Bom, vamos para a quarta-feira, tem índice do preço ao consumidor anual, né, o CPI lá no Reino Unido, juros das hipotecas norte-americanas, porque isso também foi mencionado no livro bege, né, que apesar dos juros estar subindo, as hipotecas não cederam, né, as hipotecas continuam aquecidas lá nos Estados Unidos, né? Início de construção de casas, isso é interessante também para a gente, e o tão importante quanto o início da construção são os novos alvarás de construção, né? Então, se estão construindo e agora você tem as licenças de construção, o alvará de construção, quer dizer que está liberado para construir. E se construir, você tem aí um crescimento na atividade, beleza? Então, alvará de construção na quarta-feira e os estoques aí de gasolina e estoque de petróleo bruto, né, em Cush, a balança comercial japonesa. Beleza? Na quinta-feira, nós temos também aqui a cereja do bolo, os pedidos iniciais de seguro-desemprego, apesar de sair toda quinta-feira, é um indicador interessante porque isso pesa na decisão do Fed. Mercado de trabalho pesa na decisão do Fed. Então, nós temos ali, na decisão do Fed, o PCE, né, que é o índice de inflação voltada para ali, o consumidor, e o núcleo, né, como o consumidor norte-americano está gastando o seu dinheiro, e nós temos os dados de emprego. Então, inflação e emprego são os dois dados que pesam na decisão do Fed para a próxima reunião, se vai cortar, se vai manter ou se vai elevar e por quanto tempo vai elevar, beleza? E nós temos aqui,
quarta-feira, desculpa, agora quinta-feira nós temos aqui Filadélfia, já estávamos aqui, desculpa, pedidos iniciais de seguro-desemprego, agora na sexta-feira, que está bem curtinho aqui, vendas no varejo no Reino Unido, e nós temos as receitas fiscais federais aqui do Brasil, que isso também tende a pesar. Lembre-se do que eu estava falando sobre a questão, passando agora uma sirene, vamos seguindo. Lembre-se que a gente estava falando sobre as questões fiscais aqui no Brasil, beleza? Então, a Receita Fiscal Federal, isso vai pesar, né, na decisão, no humor do investidor, porque a gente está olhando orçamento, o orçamento de 2024. Agora, essa é a questão. Bom, com os dados decepcionantes conforme vieram, né, nós estamos aí com 15 minutos, os dados decepcionantes conforme vieram, sobraram críticas para o Campos Neto, né, onde manteve aí a taxa de juros elevada, né, acima de 13,75, não cortou, então todo mundo criticando. Vendas do varejo está fraca, vamos criticar de Campos Neto e tal. Então, a ala política vai continuar batendo. Você gostando ou não gostando, vai continuar batendo. Minha sugestão, né? A galera que é a favor disso vai ficar inflamando. A galera que é contra fica ali discutindo. Eu fico olhando ali no Twitter algumas vezes e fico rindo, né? Porque não são discussões que não levam ninguém a lugar nenhum, certo? O fato é, a taxa de juros está em 13,75. O que você fará com isso? A próxima reunião tem uma projeção de um corte de 25 base points. Deveria ser 50. Tá, a projeção é de 25 base points. O que você fará com isso? Essa é a discussão. Não adianta discutir se A está certo, B está errado, ou B está certo, ou A está certo, enfim, não adianta essa discussão. Olha o fato e toma a decisão a partir do fato. Ponto. Você não vai mudar, você não tem a caneta para mudar isso. Então, se preocupa com o que você pode movimentar. Né, o que está sob o seu poder. O que está sob o seu poder é a sua decisão. Se você investe em A, investe em B, toma a decisão de um hedge, toma a decisão de ser mais agressivo. Isso está no seu comando, beleza? Bom, olhar aqui a nossa doleta. Dólar continua com viés negativo. Né? O índice dólar continua também fazendo mínimas ali, né? Também está numa cotação baixa. Isso tende a favorecer os mercados emergentes. Vamos ver o que pode acontecer no mercado hoje, beleza? É uma semana muito fraca, né, de indicadores, é uma semana que não tem muita coisa para acontecer. Vamos ficar à mercê, de fato, dos ventos externos, beleza? Dos ventos que estão soprando lá fora, a não ser que a nossa política aqui dentro venha trazer novos capítulos, né, novas pautas aí, novas informações sobre o fiscal, arcabouço, CARF e reforma tributária, beleza? Bom, estamos com o tempo ali, 18 minutos. Separei aqui algumas empresas aqui para vocês, né? Nós temos B3SA3, que continua nessa lateralização. Porém, sugerindo aqui, né, caso venha ganhar essa região aqui dos R$15, a gente pode vir a fazer novas máximas aqui, né? Ganhar esse caixote. A resistência está em 15,18. Olhando para o semanal, ganhando esses 15,18. A próxima parada, next stop, is R$19. Beleza? GGBR4, né, Gerdau? Bom, deixa eu tirar aqui essa Fibonacci que está aqui. Vamos começar a traçar novamente. Bom, temos uma máxima histórica aqui de R$31. Aqui está uma boa linha aqui de suporte. Trabalha acima da média móvel de 10 períodos no semanal. Trabalha acima da média móvel de 20, acima do high low e acima da média móvel de 20 períodos, né? Porém, aqui temos um IFR chegando próximo aqui aos 70, desculpa. Então, isso pode diminuir um pouco mais a força, né, de GGBR. Precisava aí do minério subindo um pouco mais forte para poder tentar trazer GGBR aqui para próximo aí dos R$31, certo? Mas essa região aqui será muito brigada, né? Provavelmente vai ter dificuldade para poder quebrar essa linha de resistência. Bom, olhando a EZTEC, uma construtora, estamos ali no diário. Vamos para o semanal, que fica mais fácil para a gente analisar. Que a gente está aqui, não estou dando dica de day trade nem nada, aqui é somente posição,
beleza? E sem falar que eu não estou olhando fundamentos, estou olhando somente preço, comportamento do preço, beleza? GGBR, Exetec, que bateu aqui na média móvel de 200 períodos. A média móvel de 200 períodos ela acaba sugerindo, né, uma resistência quando está acima do fechamento e um suporte quando ela está abaixo do fechamento. Então, sugere aqui que vai ter, nós já temos aqui uma resistência aos 23,15 e nós temos a média móvel de 200 períodos aqui também. Então, será bem brigado aqui, né? Essa parte da região está trabalhando acima da média móvel de 10, acima do high low e acima da média móvel de 20 períodos. Agora, ganhando essa região, se ganhar essa região aqui com força, né, essa linha de resistência aqui com força, pode vir a fazer novas altas e chegar aí aos R$ 33,41, beleza? Que a próxima parada é os R$ 33,50, né? Vamos botar dessa forma. Show? Bom, recados foram dados, né? Esses são os recados da semana, da segunda-feira. Passei o calendário da semana. Muita atenção, vocês viram que é uma semana que é muito fraca de indicadores, então não tem muita coisa o que passar, beleza? Não tem muita coisa o que passar. Simplesmente avaliem os dados que forem saindo ao decorrer da semana, vindo pela ala política, né? Vindo pela ala política e também sobre os balanços dos Estados Unidos, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Muita atenção com o capital de vocês e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!